Pai do Senhor. A igreja pode se assentar, já adorando ao Senhor. Meus irmãos, é muito bom, é muito bom poder estar com vocês aqui hoje, poder retornar a esta casa novamente, um lugar que eu aprendi a amar desde a primeira vez que ministrei, e graças ao Senhor que Deus tem abençoado. O som tá bom, tá, filha? Tá ótimo. É que eu falo baixo, mas depois eu aumento. Mas tá ótimo o som. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que vieram aqui hoje. Eu sei que de semana não é fácil, os irmãos trabalham, tem pessoas que acordam muito cedo, né? Ontem mesmo estive com uma família ali no campo de Bagatelle, dentro da aeronáutica ali. Eles acordam cedinho, 4 horas da manhã, né? Para ir trabalhar. Então a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil para as pessoas. Mas, duas coisas boas. Primeiro, porque você consegue acordar 4 horas. Segundo, que você está indo trabalhar, né? Então, acho que já é um motivo de glorificar ao Senhor. Aí talvez você fala, pastor, mas não é fácil. Eu entendo. Mas, você já pensou que você fica 5 anos na faculdade, quando você está fazendo direito? Ou 4 anos na faculdade, que a grande maioria dos cursos acadêmicos são 4 anos? Ou 6, 7 anos, dependendo se for da área de medicina. Você já percebeu que você vai para a faculdade, fica até 2 da manhã estudando em casa, levanta às 5 e vai para o trabalho, para poder à noite ir para a faculdade e fazer a prova. E você não reclama, e você não murmura, porque você está investindo na tua carreira, você está investindo no teu trabalho, e você vai ter retorno disso. No reino de Deus é a mesma coisa. Você está investindo na tua vida eterna. Porque o teu trabalho e a tua faculdade vai perecer, mas a vida eterna vai permanecer. Pastor, não estou preocupado com a vida eterna. Então, meu filho, continue como está. Mas quem quiser subir, Cristo está voltando. Quem crê? Amém. Quem quer ficar? Só, irmão? Foi sem querer. Mas é normal, sempre quando eu pergunto assim, alguém sem querer levanta a mão, né? Meus irmãos, mais uma vez, pastor Diego, Deus te abençoe. Eu não posso falar que o pastor Diego é um grande homem de Deus, porque esse elogio já faz parte até mesmo do tamanho dele, né? Eu tenho uma foto dele com meu sobrinho, né? Meu sobrinho era pequeno na época, né? E meu sobrinho assim abraçado, meu sobrinho falou, rapaz, o pastor é grande, né? Eu falei, agora tu que tá grande, filho. É que ele não pôde vir, né? Mas que Deus abençoe o pastor Diego, Deus abençoe sua esposa, família. É sempre um prazer muito grande poder estar junto com o servo de Deus e também com os demais obreiros dessa casa, os membros dessa casa. Hoje veio comigo a minha mãe, que está ali no fundo, e também a minha irmã, que elas estão ali junto, adorando o nome do Senhor. Deus abençoe também os internautas, né, que estão assistindo ao vivo este culto. Sei que o Senhor também fala com o seu povo, do outro lado dessas paredes, né, onde as pessoas estão assistindo por celular ou por computador ou tablet, não importa. Mas eu tenho absoluta certeza que o Senhor também falará com a sua igreja. Eu tenho certeza que o Senhor falará com o seu rebanho, com o seu povo. E é bom saber que a igreja está bem cuidada, né, irmãos? A igreja está bem cuidada. Acho que a última vez que eu vim aqui não tinha ar-condicionado, tinha? Tinha? Quanto tempo já tem? Eu acho que então não estava ligado no dia. Não, acho que não estava calor, né? Porque agora que eu estou aqui, top, hein, pastor? É benção, hein? Igreja benção. Não, mas é verdade, irmão. Tem igreja que eu vou aí que ela é grande, chique, bonita, nem ar tem. Nem bom ar, para falar a verdade. Para nos ajudar às vezes, né? Então, mas a igreja aqui ela é sempre muito bonita, muito bem arrumada. E uma coisa que eu sempre percebi, irmão, a gente que é pregador, nós temos contato com todos os pregadores, né? E se encontramos, né? A gente se encontra em aeroporto, às vezes rodoviária, apesar que faz tanto tempo que eu não sei o que é rodoviária, né? Mas é mais em aeroporto, né? Mas a gente se encontra. E nisso, quando se encontramos, não tem jeito. Você senta para conversar. E aí um começa a falar com o outro, né? Sobre igreja, sobre pastor, sobre ministério, sobre pessoas, aquela coisa toda. E a grande maioria que eu conheço, que já passou aqui nessa cidade, nessa igreja, que já ministrou, nunca
tocou um triz para falar mal desse ministério. Sempre fala muito bem da igreja e da administração do pastor Diego. E realmente eu percebo que a igreja é muito bem cuidada mesmo. E isso que eu acho bonito. Ele sempre fala muito bem. O último que passou, que vai, acho que voltar aqui novamente, que é o pastor Marcelo Ribeiro, né? Também fala muito bem do ministério. Alguns pastores que passam por aqui, que eu conheço, né? Eles comentam muito bem. Eles falam, pastor, aquela igreja é bem cuidadinho. Assim, nunca vi ninguém falar nada da igreja. E é verdade, isso é bênção, irmão. Isso é bênção para vocês. Isso significa que realmente o trabalho está sendo feito bom. Deus está honrando, Deus está abençoando. E graças ao bom Deus não está tendo corrupção. Ô glória, né? Porque dá até medo dessas palavras, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas olha para o teu irmão e diz assim: Cristo está aqui. Tu crê? Então exalte Ele. Grande Deus. Meus irmãos, eu vou fazer o seguinte. Eu ia convidar minha irmã para louvar a Deus agora. Eu vou pregar. No final eu faço um convite para ela. Aí ela louva a Deus com ele no final. Aí eu... Que isso? Olhando, eu falei... falei... Quase que eu disse: Pai, entrega o meu espírito. Não, deixa assim que está melhor. Então eu vou estar ministrando. No final eu convido ela para estar louvando, porque eu quero ministrar o que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui nessa noite. E eu sei que Deus vai falar grandemente. Eu sempre, quando eu venho aqui, né, irmão? Qualquer igreja, né? Sempre quando eu venho, sempre venho cansado, né? A vida da gente sempre viajando. Não para. A gente não para um minuto, né? Eu já venho de uma sequência terrível de viagem, né? Então, é fora do país, é outros estados, é Goiás, vim do Paraná agora, Minas Gerais, minha família foi junto. E já vou viajar sábado de novo, agora de novo. Já pego o avião de novo. Então, é uma correria. Jefferson, que bom poder revê-lo. Deus te abençoe. Faz tempo, hein? Deus te abençoe sua família, sua casa. Muito bom poder rever. Ele é ali de Caieiras, né? E está aqui hoje congregando conosco, né? Nem sabia que ele viria aqui, né? Porque já preguei próximo dele, não foi, né? E agora longe ele vem. Significa que ele está precisando de algum milagre, né? E eu tenho certeza que o Senhor é fiel para abençoar. Irmãos, Deus me deu uma palavra, como eu prego por revelação divina. Abra a tua Bíblia, João capítulo 9. Eu vou lendo os versículos para pregar, porque eu prego por revelação bíblica, né? Então, cada pregador tem um estilo de pregação. Já o pastor Marcelo Ribeiro, que é meu amigo, ele já tem uma outra forma de pregar, né? Ele já é um pregador mais expositivo, né? E o pastor Marcelo, onde ele vai pregar, o pessoal acha que ele é meu irmão de sangue. Ele é muito parecido, né? O pessoal chega: você é irmão do Camisoja? Ele fala: não, ele fala, a cabeça é igual, né? Fala: só a cabeça, porque aquela barriga lá não é de Deus, não. Os irmãos já acharam? Amém? Os irmãos internautas aí, entenda que às vezes eu dou risada, faz parte, tá? Porque às vezes tem gente que critica, né? Versículo 1 e 2 diz assim, capítulo 9 de João: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que manifestem nele as obras de Deus. Amém? Nada do que eu prego no meu dia a dia é uma coisa preparada durante o dia ou a semana, até porque eu prego todo dia, não tem nem tempo para isso. Até o Espírito do Senhor, ele me usa assim. Eu venho no culto, ele me dá a visão do que eu devo pregar e eu ando pela palavra. Mas na hora que eu cheguei aqui, eu comecei a ler, o Espírito Santo falou para mim esse capítulo e me chamou a atenção algo aqui. O que, pregador? Porque às vezes a porta se fecha se nós não pecamos e nem erramos. Porque às vezes acontece casos de um divórcio, sendo que não houve adultério. Porque às vezes acontece que nem o irmão acabou de comentar, que sofreu um acidente. Se às vezes nós não provocamos o acidente.
São perguntas com pontos de interrogação. Cristo me ensinou uma coisa na vida. Nem tudo que acontece na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, faz parte dos nossos erros. Pelo contrário, pode ser um plano de Deus para manifestar a glória dele. Às vezes o Senhor pode fechar uma porta de emprego tua. Sabe para quê? Não para te envergonhar, nem para te humilhar, mas porque Ele tem um plano para abrir uma outra, e maior, e melhor. Às vezes Ele te deixa ficar doente. Você não pecou para isso. Você até se alimenta bem, mas você fala, mas por que eu fiquei doente? Mas é porque Ele quer manifestar a glória dele em sua vida. Lázaro não tinha motivo nenhum, pecado que viesse levá-lo a ficar com aquela enfermidade e entrar em óbito. Pecado todo mundo tem. Mas por que o Pai permitiu isso acontecer com o melhor amigo do Cristo, que era Lázaro? Mas Ele mesmo disse, isto é para a glória de Deus. Então vai ter coisas na nossa vida que o Senhor vai deixar, permitir, através de uma palavra, vontade permissiva, que não significa ser a sua vontade perfeita, mas apenas para que as obras do Pai sejam manifestas em nós, e que Ele venha a ser glorificado com algo que Ele vai fazer. Eu já vi casos do Senhor fechar a porta de emprego da família, para a família inteira vir para Cristo, e depois Ele abriu tudo. Eu já vi casos do Senhor permitir alguém ficar doente em casa, para trazer a família inteira para a igreja, e depois o Senhor o curou. Aí Cristo está aqui passando. A Bíblia diz que quando Ele passa, Ele vê um cego de nascença. Nisso que Ele vê, os seus discípulos fazem uma pergunta: Senhor, criou uma curiosidade. Mas por que criou uma curiosidade, pastor? Porque o povo sabia que Ele era cego de nascença. Quando a pessoa não é cega de nascença, você sabe que ela ficou com o passar do tempo. Então você fica curioso em saber qual foi o motivo que levou àquela cegueira. No caso desse, ele já era. E os discípulos sabiam. Porque eles fizeram uma pergunta e disseram: Senhor, este homem aí, quem que pecou? Ele ou os pais dele? Para ele nascer assim cego. Pastor, eu pago um preço pelo erro do meu pai? Depende. Depende. Pastor, existe alguma coisa hereditário? Depende. Depende. Existe casos de gerações que as pessoas têm toda a família da parte do paterna ou materna, às vezes toda a família tem glicose alta. Eu tenho um amigo que o pai dele era diabético e o avô dele era diabético, e esse menino agora está diabético. Mas pode mudar isso? Pode. Vai depender da nossa fé. Vai depender da nossa fé. Pastor, mas isso então é uma maldição? Não, não é maldição. Isso aí não tira o plano da salvação. Isso é uma enfermidade que pode ser administrada. Agora, irmãos, quando eu olho para esse caso e vejo Cristo sendo interrogado pelos apóstolos, pelos discípulos, e de repente ele pergunta: quem pecou? O pai ou o filho? Só que tem casos do pai pecar e o filho acaba levando a consequência. Mas o filho não pecou. Mas a consequência acaba chegando até no filho. Por quê, pregador? Se um casal fuma, bebe, usa droga, faz coisas erradas e acaba tendo uma enfermidade gravíssima, nisso gera filhos. O filho pode acontecer de ter uma doença, mas o filho não pecou. Mas pelo erro do pai e da mãe, o filho nasceu doente.
Pastor, mas isso não é bom, isso então Deus está condenando. Não, isso é apenas algo de uma consequência que aconteceu com os pais, que gerou no filho, mas não tira o plano da salvação. Porque o filho pode receber Cristo como Senhor, viver uma vida com o Cordeiro e vai ser salvo. Só que, irmãos, nós vivemos na lei da semente. O que o homem planta é o que o homem vai colher. A única coisa que a Bíblia fala que planta-se algo e colhe-se diferente é o choro. A Bíblia diz que você planta choro e colhe alegria. Agora não tem como escapar da lei da semente. Então quando eu vejo Cristo sendo interrogado, ele diz assim, nem ele pecou e nem os seus pais. Ué, se nem os pais e nem ele, por quê? Porque os judeus têm essa tradição. Os judeus sempre vêm com essa questão, dessa pergunta de pecados das árvores genealógicas da família. Quando eles perguntam isto, então Jesus responde, nem o pai e nem o filho pecou. Dá só um pouquinho mais de som para mim. E de repente, eu tenho até medo de falar de som, que esses dias colocaram um pregador na internet lá, né? Que ele falou do tecladista lá, eu falei, ai Jesus do céu, agora tem que ser com tudo carinho. Irmão, dá um pouquinho de som aí. Então a Bíblia fala o que, irmãos? A Bíblia fala que Cristo responde dizendo, não foi ele e nem os pais. Porém, isto aconteceu para que manifestem nele as obras de Deus. Meu irmão, o Senhor pode até permitir você ter perca total no seu carro para ele trocar teu carro. Vai entender? Ninguém entende. Deus pode até permitir você perder uma empresa para ele te dar outra. O Senhor às vezes trabalha de forma de... Pastor, mas ele não pode trabalhar de outra maneira? Pode. Só que tem um problema. Quem sou eu para ensinar Deus a trabalhar? Se eu for tentar ensinar, sabe o que ele vai me perguntar? Me responda algo. O quê? Onde você estava antes da fundação do mundo? E eu vou dizer, sei lá. E ele vai dizer, boca fechada. Deixa eu trabalhar. Porque antes que houvesse dia, eu sou. E antes que houvesse a existência, eu sou quem eu sou. O que ele está dizendo? Tu não sabes aonde estava antes da fundação do mundo, mas eu já era. Então nós nunca vamos tentar explicar para Deus como ele deve trabalhar, porque ele é o Senhor, ele conhece o dia da manhã e ele é perfeito no que ele faz. Deus não erra, Deus não peca. De Cambore Samarahawazawa. Aí de repente, Cristo, devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É claro que Cristo não estava falando desse tipo de trabalho que nós temos hoje material. Porque tem pessoas que trabalham à noite, tem empresa que tem terceiro turno. Só que você sabe que a lavoura tem um certo período de trabalho. Não se trabalha à noite, por causa da escuridão. Agora, irmãos, quando Cristo fala que o dia, ele está falando dele. Por quê? Porque ele é a luz. A igreja também é a luz sobre a terra. E estamos em um mundo chamado trevas, que Jesus disse, o mundo já é do maligno. O que ele quis dizer? As atitudes do mundo estão na mão de Satanás, mas enquanto a igreja estiver na terra, ela é luz,
E quanto o Espírito de Deus estiver conosco, também é luz. Em outras palavras, existe uma garantia que ele falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Em outras palavras, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei para vocês o Espírito Santo, e ele ficará com vocês até a consumação do século. E quando será a consumação do século? O dia que Paulo disse: quando os mortos ressuscitarem e os vivos transformarem seu corpo em glória, então a igreja será arrebatada e terminará a consumação dos séculos, diz o Senhor dos Exércitos. E enquanto isto não acontecer, a igreja está protegida pelo Espírito Santo. Pastor, mas por que cristãos morrem na Cisjordânia, morrem em Amã, na Jordânia, morrem na Síria, morrem em alguns países? A Bíblia diz: para que manifestem nele as obras de Deus. Querido, se você pegar os apóstolos, eles morreram de forma trágicas, terríveis. O único que ele ainda deixou ainda indo bem foi João. Por quê, pastor? Porque João era o apóstolo do amor. Quem ama tem vida. Quando Cristo estava indo para a cruz, você viu que ele olhou para o Pedrão, olhou para o Tiagão, olhou para o João, olhou para o Bartolomeu. Ele olhou e falou: não, vou deixar minha família qualquer um não. João, vem aqui. Está vendo Maria? Sim, tua mãe. Maria, está vendo João? Teu filho. Por que ele entrega? Porque ele sabe que João é o apóstolo do amor. Quem ama tem vida. Não é em vão que João chegou à idade que chegou. Agora, quem tem mágoa e rancor, prepara-te, porque tu vai ter que entregar teu espírito. Não vai ter muito tempo de vida, não. Primeiro porque a mágoa e o rancor que está dentro de você faz com que a sua célula entre em estado de acidose. E quando ela entra em estado de acidose, você tem uma chance terrível de proliferar dentro de você o câncer. Mas quando você perdoa, oh glória, lamarazdereba canto de resto. Pastor, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar? Meu Deus do céu. Só 490 só. Por dia, irmão. Pastor, e se passar disso, 491? Teu nome vai para o Guinness Book. Não, porque não tem cabimento. Vamos ter que colocar lá: conseguiu receber mais de 491 açoites. Não tem como perdoar 491. Então Cristo, ele diz que ele é o dia, a luz. Só que, irmãos, a Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou o dia e depois separou pela noite, noite e dia. Só que a Bíblia fala que ele chama de trevas algo. Em outras palavras, se nós estamos nesse mundo, nós estamos nas trevas do mundo. Mas a igreja não é trevas, porque ela tem a mente de Cristo, e ela é luz. E se ela é luz, não pode andar com a conduta das trevas, não pode viver o pecado das trevas. Em outras palavras, não pode fazer coisa errada, não pode se prostituir, não pode adulterar, não pode viver uma vida de engano. Por quê? Porque você é luz, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem as marcas do sangue sobre os umbrais da sua casa, seu nome está escrito no livro da vida, e o Senhor está ansioso em que um dia você venha morar com Ele. Por isso hoje Deus está dizendo para você nessa noite: se preciso for, Cristo tem que atravessar a Galileia inteira para ir até Gadara, expulsar um demônio, Ele vai expulsar. Mas o Senhor diz que você precisa ser liberto, porque o sangue de Jesus ainda tem autoridade, diz o Senhor dos Exércitos. Terra obihavácia, uremacandorevaste copa de récia. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Deus vai arrancar de nós as trevas e vai devolver a luz novamente, diz o Senhor dos Exércitos, porque aquele que anda de dia, este não tropeça, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas tem pessoas da igreja que praticam coisa errada? Irmão, quando a igreja está fechada, não. Claro que tem, irmão. Nós estamos vivendo num mundo hoje
Se nós formos colocar na linha profética, isso é a minha visão espiritual, tá? Isso não é visão teológica, não. Mas se você for colocar isso numa linha profética hoje, nós estamos vivendo hoje simplesmente a palavra Sodoma e Gomorra. Pastor, o que acontece? Quando Deus viu que não tinha mudança, que ninguém ia mudar o seu comportamento, que tudo que era pecado agora era livre, ele disse, eu vou acabar com a terra. Eu vou destruir tudo. Pastor, e as crianças? São inocentes, ele recolhe para ele. Ele preferiu acabar com todas as sementes, recolher apenas Ló e as suas 2 filhas, e quase que elas não vão, hein? Porque ficaram preocupadas com seus noivos. Um dia eu preguei sobre o arrebatamento, a irmã no final do culto ficou brava. Pastor, eu repreendo essa mensagem. Eu falei, por quê? Deus falou que eu vou casar. Eu falei, mas o noivo está vindo, é o cordeiro. Ficou brava, virou as costas e saiu. Aí eu olhei para a irmã e falei assim, é a unção do Homem-Aranha. O que é isso? Está subindo as paredes, está desesperada. Para lá. Os internautas aí, Deus abençoe. Porque tem gente que já escreve embaixo, né? Piadista, né? Eu conheço. Graças a Deus que eu já não ligo mais para isso, né? A gente chega a uma idade que não liga mais para essas coisas, né? Não é? Quando você é muito novão, você é muito bobo, né? Você fica preocupado, ai meu Deus do céu. Você chega um período que você já nem liga mais, irmão. Você já até é surdo, você já não ouve mais, né? Porque você não vai deixar de viver, não vai deixar de ser alegre, não vai deixar de desfrutar por causa da opinião do próprio. O que eu não posso também é fazer o meu próximo escandalizar. A Bíblia diz que isso já não pode. Mas a alegria é fruto do Espírito. Então quando eu olho para essa passagem, eu vejo que ele está dizendo assim, ó, enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Ele está dizendo, enquanto estou em você, eu sou a luz. Mas a hora que você dá brecha e Satanás entra, eu não estou mais com você. Por quê? O Senhor não tem 2 fontes, é uma. A fonte é dele. A outra fonte do pecado é de Satanás. Pastor, mas o irmão está em adultério, o irmão está praticando coisa errada, o irmão está fazendo isso. Então o Cristo já não está mais nele. Por quê? Porque uma vez que poluiu o templo, ele não pode habitar. Você já viu um peixe dentro de um aquário que a água está totalmente poluída e a água não está mais alcalina, já baixou o pH dela? O que acontece com o peixe? Ele morre, porque está sujo. O Espírito não pode habitar dentro de um templo que está imundo, que está em pecado. E quem habita? Satanás. Pode perceber, irmão? Pode perceber, uma pessoa que está vivendo numa vida de erro, pode colocar a mão e orar por libertação, você vê que ela cai. Por quê? Porque o Senhor não está mais dentro dela. O Senhor está querendo mudá-la. O Senhor está querendo transformá-la. Mas Ele não habita mais dentro dela. Por quê? Porque se Ele estivesse dentro, Ele é a luz. Mas como ela não quis mais Cristo, ela começou a praticar o erro. Então ela deu brecha para Satanás entrar dentro dela. Querido, sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Eu poderia te entregar a chave de casa, chave de carro, poderia te entregar a chave não sei do que, te entregar um monte de coisa, mas não é isso que o Cordeiro veio te dizer. Hoje Ele veio lhe dizer que a vida eterna está próxima e o arrebatamento é iminente. E a igreja precisa ser liberta. Por quê? Porque a Bíblia diz que pecado não leva a igreja para os céus, mas arrependimento e santidade leva a igreja para o arrebatamento. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo para você nesta noite, Deus te trouxe aqui para dizer, filho, deixa eu fazer parte da tua história novamente, porque se tu me deu a chance, eu entro em Gadara e expulso Satanás e faço parte da tua casa. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí, irmãos, nossa, toalhona. Aí o que eu vejo, irmãos? Eu vejo Cristo olhando e dizendo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com saliva. Nossa, pastor, que nojento. Foi o teu Cristo. Vai eu fazer isso aqui agora, irmão? Se o povo lá da internet não me rasga eu no meio. Vai eu fazer isso, irmão. Vai eu cuspir aqui agora? Fazer assim, ó. Sabe quando você puxa? Aí você... Ai, pastor. Vai falar que você nunca fez isso na rua. Aí você vai falar pra mim, ai, pastor, eu nunca fiz isso. Olha, parabéns, viu? Vai falar que você nunca fez isso aqui, ó. Nunca. Vai falar que você nunca fez isso aqui, nunca coçou o ouvido com o dedo.
Ai, pastor, nunca fiz isso. Nossa, o que você está fazendo aqui na terra, irmã? Você é diferente. Agora eu acredito que existe vida em Marte. É você. Um dia eu fui pregar, esse dia eu estava pregando sobre uma mensagem bíblica e citei sobre gases. A irmã gritou, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, irmã, vai falar que você não peida. O filho dela levantou, peida assim. Tem gente, irmão, que é tão espiritual que até o Espírito Santo sai dela. Fala, meu, você é muito crente, cara, você é muito espiritual demais. O que o Paulo falou? Não sejais demasiadamente santos demais. Por quê? Porque gera julgamento. Se eu for muito demais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou julgar o irmão. Vou olhar para ele e falar assim, irmão, vigia, mostrando os braços. Aí vem um jovem de bermuda no culto, aí eu vou criticar o jovem. Irmão, vigia, o irmão está de bermuda. Eu já não sou mais de Cristo, eu sou juiz. Eu estou julgando a pessoa. Eu não posso julgar, irmão. Eu não tenho poder, autoridade para julgar ninguém. Quem julga é Cristo. Aí você fala, pastor, mas você não acha que é anti... Tem coisas que eu acho, mas não dá para conversar depois? Então, só que Paulo também pede para não viver uma vida errada, largada. Ele pede para sermos temperados. Precisamos ser temperados na casa do Senhor. Por isso que quando eu olho para o cordeiro e vejo ele fazendo isso, tendo dito isso, cuspiu na terra, juntou com barro e fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Irmão, é nojento? Sim. Agora imagina aquele surdo e o gago, o que ele fez? Ele fez isso aqui, colocou os dois dedos no ouvido e depois fez isso aqui, colocou na língua para ser curado, para desprender. Nossa, pastor, que nojento. Fica gaga e fica surda por enquanto. Toda cirurgia é nojenta, irmão. E corrige o teu problema. Você já viu a pessoa quando vai tirar a gordura dessa parte abdominal? Você já viu como que tira? Você já viu uma cirurgia? Você viu alguma coisa chique ali? Não, chique é só o final. Você viu o nojo que é aquele excesso de gordura que sai? Mas é preciso. É nojento, é nojento. Você vê a mão do médico, a luva cheia de sangue. Quando você procura uma podóloga para poder mexer na sua unha engravada, é nojento. Você já percebeu como vai mexendo? Quando você procura um profissional da área da pele, às vezes para poder tirar um cravo, ou tirar um espinho, uma espinha que está ali, às vezes tem pulso, tem que tirar, eles estouram. Ai, pastor, estou com nojo. É, filha, só que você não está jantando, tá? Então eu posso falar. Só que tem coisa que tem que fazer, irmãos. Não tem como simplesmente o médico colocar um remédio lá em cima e o pulso vai desaparecer. O que ele faz? Ele estoura, pá! Depois que limpou tudo, aí eles vêm, lava, limpa e faz o curativo. É nojento? É. Só que o final depois é bom. Acaba a sua dor, volta ao normal e você vem para casa em paz. Existem situações na vida que parecem ser nojento. Mas sabe por quê? Porque nós vivemos uma palavra chamada politicamente correto. Se parássemos de vivermos isso, não ia ser nojento. Às vezes você quer ser tão certinha, como aconteceu um caso que eu fui num estado agora pregar, e a irmã queria comer uma coxa de frango com faca e garfo. E todo mundo segurando na mão e ela lá, com o garfo. Parecendo dentista, sabe? Deslocando. Eu falei, irmã, por que você não pega na mão, irmã? Ai, pastor, é antiético. Eu falei, irmã, comida não existe ética, existe fome. Aí o irmão olhou para mim, o irmão olhou, ficou olhando para minha cara, eu estou olhando, eu falei, irmã, é assim que se come, acabou, só o osso. Aí o irmão do lado, pastor, a gente tem que voltar quem a gente é mesmo. Eu falei, é assim, E a irmã com a faquinha, ela tirando os pedaços. Irmão, tem coisa que não adianta você querer. Você vai comer bolacha com faca e garfo? Crincar aqui ainda? Ou pega a espátula. Meu irmão,
É com a mão. Ah, pastor, mas eu pego com um papelzinho como uma bolacha com papel. Ah, desculpa, meu irmão. Sabe o que o Senhor está falando para você nessa noite? O que é nojento para você é curativo para outro. O que é uma coisa ética para você, por mão do lado, é um milagre. Cristo poderia curar o cego dizendo: veja! Sim, mas ele não quis fazer isso. Ele cuspiu no chão. Na hora que cuspiu, irmão, desculpa, a gusparada já é chata. Ainda juntar com barro, vira um lodo. Cristo pega o dedão. Acredito que Pedro olhou e falou: nossa, Cristo amado. Aí pegou e fez assim, ó. Passou. É difícil, né, irmão? Sabe por que às vezes não recebemos milagres? Porque queremos ensinar a Cristo como Ele deve fazer. E Ele manda Ele dizer: você não vai me dar ordens, você vai obedecer a minha palavra. Deus trabalha da forma que Ele quiser. Se Ele quiser curar com comprimido, Ele vai curar com comprimido. Se Ele quiser curar com chá, Ele vai curar com chá. Se Ele quiser curar pela mão do profeta, Ele vai curar pela mão do profeta. Se Ele quiser curar pela oração do pastor, vai ser pela oração do pastor. Se Ele quiser curar pela mão do médico, vai ser pela mão do médico. Não importa a ordem dos fatores, não altera o produto. O importante é que o fator real, final, tu vai dizer glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus tem a sua maneira de operar. Deus tem a sua maneira de curar, Deus tem a maneira de agir. Por isso que Ele está dizendo para você nesta noite: não é não é porque você pecou, não, é porque Ele quer manifestar a glória do seu Pai em sua história a partir de hoje. Por isso Deus está apertando a igreja na terra. Por quê? Porque Ele está preparando a igreja para entregar ela. Como assim, pregador? O Pai vai entregar para o noivo, porque o noivo já está chegando, diz o Senhor dos Exércitos. Então Cristo pega e olha e diz assim: vai e lava-te no tanque de Siloé, que traduzido significa enviado. E o cego lavou e voltou a enxergar. Só que, irmãos, ele nunca viu Jesus. Ele era cego de nascença. Só que tem um problema. O quê? Isso aconteceu no sábado. E vocês sabem que toda a classe judaica que frequenta a sinagoga não aceita isso. O sábado é sagrado para eles. Só que Cristo, irmão, o que Ele quis dizer? Que o sábado não pode ser o nosso Senhor. O sábado não pode ser o nosso domínio. Se caso precisar quebrar essa regra, por amor a uma vida, então entra um mandamento maior, chamado amor ao próximo. Então o sábado será quebrado. Como assim, pregador? A regra que o Pai deu tem uma exceção. Se preciso for ter que quebrar, quebre, mas desde que seja para o benefício do próximo. Não é para quebrar no sentido para o seu próprio benefício. Isso não. Mas para o benefício do próximo. Por quê? Porque eu vou cumprir o mandamento maior de Cristo: amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isto, o reino de Deus está próximo de nós. Exemplo: quando eu fui para Israel o ano passado, lá tem um hotel chamado Ramada, acho. E eu lembro que você não tem botão para apertar, né? Aí eu falei, ô moço, como que chama o elevador? O moço disse, é sensor. Eu falei, tá bom. Falei, e como que eu vou apertar lá o quarto andar? Ele disse, você fala, quarto andar. Eu falei, mas por que essa frescura? Ele disse, porque nós judeus não podemos trabalhar no sábado. Então se nós não podemos apertar, não podemos... Eu falei, como assim, moço? Ele falou, quando a gente, para não fazer esforço. Eu falei, nossa. Aí eu entrei lá, quarto andar. Aí o negócio...
É a lei deles. Só que aí, peraí, eles não podem fazer isso. Mas por que o bombeiro estava andando? Por que a polícia pode trabalhar à noite? Por que a polícia trabalha no sábado? Por que o bombeiro trabalha no sábado? Por que o hospital está aberto no sábado? Então chama-se hipocrisia. Você está entendendo? É isso que Cristo quis dizer. Eu dei o sábado a vocês, mas que ele não torne Senhor. E vocês não se tornem escravo deles. Se vocês tiverem esse dia para guardar, guardem. Mas se precisar socorrer alguém, o filho passou mal, pega o dinheiro, pega a chave do carro, liga o carro, vai até o hospital, corra atrás do profissional. É isso que Cristo está dizendo. Se precisar fazer algo pelo próximo, então o mandamento maior, chamado amor, vai superar amor e resto com o de raça. Jesus não estava quebrando o sábado, ele estava salvando alguém, curando alguém, libertando alguém de uma situação que estava vivendo há anos como cego. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Deus colocou hoje uma regra, mas se preciso for, quebre ela, desde que você faça para que o nome dele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu olho e vejo isto, era um sábado. Só que, irmãos, olha o que a Bíblia diz. Então os vizinhos, os que antes tinham visto ele mendigar, e perguntaram: não é este que está sentado pedindo esmola? Alguns diziam: é ele. Outros diziam: parece com ele. Mas ele insistia dizendo: sou eu. Uns olhavam e diziam: é ele. E outros diziam: não, parece com ele. Mas ele disse: sou eu mesmo. Mas por quê? Porque conheciam ele cego. E ele pedia esmola. Aí perguntaram: como pois abrir os teus olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez um lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então eu fui, lavei e passei a enxergar. E perguntaram: aonde está ele? Não sei. Como que ele ia saber se ele era cego, irmão? Quando o Cristo mandou ele lavar, Cristo vazou. Cristo foi embora. A hora que o zoião dele abriu, cadê o Cristo? Cristo foi embora. Tomou o Red Bull Criose e ó, sumiu. Por quê, pastor? Era sábado. Meu irmão, o que o Senhor está dizendo para você, você não precisa vê-lo, você precisa senti-lo. Você não precisa ver Cristo, você precisa sentir Cristo. Por quê, pastor? Porque o que você vê gera fé, mas o que você sente é diferente. Oh, perdão. O que você vê não é fé. Por quê? Porque você viu, mas o que sente tem que gerar fé dentro de você. A fé é o firme fundamento daquilo que os olhos não enxergam, mas a prova do que o coração espera. Eu não estou vendo Jesus aparecer entre as nuvens, eu não estou vendo Cristo abrir os portais celestiais, mas a minha alma está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque eu sei que Ele existe. Eu não vejo, mas a minha alma sente, porque o seu Espírito está dentro de mim. E hoje o Senhor está dizendo: filho, passa a ter fé a partir de hoje, porque o Deus de Israel vai abrir a tua visão celestial, vai abrir a tua visão de reino, vai abrir a tua visão ministerial, vai abrir a tua visão material, vai abrir a tua visão matrimonial. E a partir de hoje Satanás não ganhará mais campo, porque a glória do Senhor estará convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Alavassuri baracaia soreberreste colobodog devácia. De repente perguntaram: mas cadê o Cristo? Ele disse: não sei. Ele não sabia, ele não estava mentindo. Cristo tinha ido embora. Só que, irmãos, aí levaram ele para quem? Para os fariseus. Você vai contar o teu milagre para fariseu? Tem um cantor que chama Leandro Borges, acho que é isso, né? Ele diz assim: não mostra suas feridas para quem não pode te curar, para quem não pode te dar remédio. Não vai contar seus problemas para quem não pode te socorrer, irmão. Você só vai alimentar um fofoqueiro. Não conta. Porque se você conta, irmão, eu como pregador, eu sei que tem gente que me ama e sei que tem gente que tem inveja. Porque a gente viaja muito, está fora do país toda hora, está pregando em outros lugares, não para. Eu sei que tem gente que ama, que admira, que está feliz, e tem gente que tem inveja. As coisas que acontecem comigo, eu não comento. Às vezes você está vendo um pastor aqui, mas você não sabe que às vezes a gente passa vento. Você não sabe que quinta-feira eu sofri um acidente de veículo.
Você não sabe as dificuldades, você não sabe que às vezes passa mal, você não sabe que ocorre tal coisa, você não sabe de nada, que às vezes passa por um assalto. Não sabe de nada. Por quê? Porque se você alimenta o teu inimigo, se você mostra a tua ferida para quem não pode te curar, simplesmente vai aumentá-la. Então Cristo olhou e percebeu. Levaram ele para os fariseus. Ora, era sábado e Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Por quê? Porque era uma vida ao próximo. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram: e perguntaram para o homem que vira. Homem, respondeu, aplicou o lodo nos meus olhos e eu vi. E alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntaram: como pode um pecador fazer tal milagre? De modo que havia dissensão entre eles mesmos, havia guerra, briga entre eles mesmos. Por quê, pastor? Porque uns questionavam: peraí, mas se ele não é de Deus, por que ele fez tal milagre? Aí uns acreditavam: peraí, ele está fazendo porque ele tem o poder de Beelzebul. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite: Cristo é quem liberta, Cristo é quem expulsa demônio, Satanás não expulsa Satanás. O que o Senhor está dizendo para você nesta noite é somente Jesus que leva a igreja para os céus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai se não passar por mim, diz o Senhor dos exércitos. Pastor, mas eu já fui centro espírita, já vi uma pessoa. Irmão, pai de santo não expulsa demônio, irmão. Como que o diabo vai expulsar ele mesmo? Não tem como. Somente o poder de Cristo liberta alguém das caças demoníacas. E dependendo do caso, tem que a igreja fazer jejum e oração para que possa libertar a pessoa. Porque às vezes o que está dentro dela não é poucos, são legiões. Você vai expulsar aqui, mas vai estar cheio, vai estar carregado. Você vai passar a madrugada inteira e não vai sair. Por isso que os discípulos chegou tudo arrasado, todos chateados: Senhor, não conseguimos. Diz: porque esse caso aí é jejum e oração. Então, irmãos, quando Cristo estava ali, a Bíblia diz que naquele momento os fariseus perguntaram para o homem, e aí eles disseram assim: finalmente tornaram a perguntar ao cego: o que dizes tu a respeito de quem abriu teus olhos? E o homem respondeu: é profeta. Perguntaram para ele: o que o senhor acha sobre essa situação? Ele disse: é profeta. Ele quis dizer: quem me curou é profeta. Quando ele responde é profeta, os judeus não acreditaram nele, que ele tinha sido cego, e agora e mandaram chamar o pai dele, os pais, e perguntaram: esse é vosso filho? Disseram: sim, é nosso filho. Ele nasceu cego? Sim, nasceu cego. E como que ele está vendo? E os pais responderam: que é o nosso filho, nós sabemos. Agora, como ele vê e como seus olhos se abriu, isso eu já não posso responder. Ele é maduro e interroga vocês, ele sabe responder. Por quê? Porque eles não são bobos, né, irmão? Eles sabiam que aqueles que confessavam Cristo como Senhor, ou que confessava que era discípulo de Cristo, corriam o risco de ser morto, ou expulso da sinagoga. Aí o que ele quer dizer? Meu filho já é maduro. Pergunte vocês mesmos para ele. Interroga que ele saberá responder a vocês. Amado, isso chama-se sabedoria. Cuidado com os conselhos que você vem dando. Esses dias eu não fui numa igreja, a irmã não veio falar para mim que fulano de tal, lá o líder dela, deu um conselho para ela, por causa de uma crise que passou o casamento, uma crise financeira, não foi adultério não, irmão. Uma dificuldade, o marido está passando um momento difícil, e a irmã não está conseguindo se manter, aquela coisa toda, porque ela é toda chicosa, lá, chique, pra cá, gosta de coisa de marca, e aquela coisa toda. O marido, o camarada, o líder religioso falou assim: irmã, a irmã não pode viver debaixo de um jugo que a irmã não sei o quê. A irmã não sabe o quê. A pessoa lá e falou assim: irmã, ora a Deus, ora o Senhor. Fala para Deus que você não está bem, que você não está feliz, e Deus sabe de tudo. Deus conhece o seu coração. Olhei para ela e falei assim: esse líder está de olho em você. Isso não é normal. Nem o capeta te dá esse conselho. Isso é conselho que se dá, irmão? Você chegar numa pessoa e falar para ela: separa? Você dá um conselho errado. O obreiro fala: eu estou chateado com o nosso pastor. Sai, irmão, sai. Está feliz? Sai da igreja. Isso é conselho que se dá, irmão? Quando você fala isso, você não sabe, você deu a boca para o inimigo. Isso não é conselho. Você não pode aconselhar uma pessoa a fazer isto. Por quê? Aqui é a casa de Deus.
Vai orar e pedir a direção ao Espírito do Senhor, e Ele lhe dará sabedoria. Aquele homem foi sábio, ele disse: olha, ele já é adulto, pergunte para ele vai saber responder vocês. Irmãos, eles insistiram perguntando, eles não estavam querendo aceitar. E respondeu: eles disseram assim, chamaram pela segunda vez o homem, isso lá na sinagoga. Os cegos disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza, eu vejo. Meu irmão, sabe o que Deus está dizendo? Não interessa a vida de quem colocou a mão em você e te curou. Se hoje ele está na falha ou não está, o que importa é que você está curada. O que importa é que você recebeu um milagre. Talvez você fale: pastor, eu congregava naquela igreja X. Nossa, aquele pastor me ungiu, agora isso não interessa o que está acontecendo com ele. O que importa é que você foi ungido, que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E na época que aquele fulano estava em comunhão, Deus te delegou a autoridade ministerial. O que o Senhor está dizendo para você nesta noite: olha para o alto. Salmo 121, eleva teus olhos para os montes, porque do alto lhe virá teu socorro. Teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E mantenha-se firme, porque aquele que está conosco, que é uma igreja firme na rocha, diz o Senhor dos exércitos. Hoje o Senhor está dizendo: filho, tu vai voltar a enxergar, mas não da maneira que você quer. Deus vai untar. Como assim? Ele pode até cuspir no chão, criar um lodo, colocar nos teus olhos e você voltar a enxergar. A porta não vai abrir da maneira que você pediu, a casa não vai chegar da forma que você orou, mas o Rei da Glória manda dizer: o importante é que no final tu vai dizer: estou com a minha casa própria, estou enxergando, estou casado, estou curado, e o milagre está na minha vida, diz o Senhor dos exércitos. Teve um caso de uma pastora que no final do culto, sei lá, Deus tocou no meu coração e colocou a mão na cabeça dela, ela caiu endemoniada, aí começou a gritar, aquela coisa toda, Deus libertou, ok. O marido dela mandou um zap desse tamanho, gigante para mim, irmão, um áudio, que até mandei uma mensagem para ele dizendo assim: quer marcar uma entrevista comigo? Que quem que vai aguentar 10 minutos de áudio, irmão? Tenho paciência não, meu filho. Não me manda 10 minutos de áudio não, que eu não escuto não, eu escuto na hora. Aí ele reclamou, xingando que eu expus a mulher dele, que a mulher dele... Eu falei: pastor, tua mulher está liberta. Ela mandou um áudio para mim aqui agradecendo. Olha o áudio que ela mandou, dizendo: pastor, graças a Deus, eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porque à noite eu via vultos, eu sentia arrepios estranhos. Pastor, hoje eu estou liberta, porque eu ia fazer uma besteira. Falei: olha aqui, ela está agradecendo, e o irmão está me julgando. Você queria que ele libertasse ela como? Você não precisava, pastor, chamava lá no cantinho. Eu falei: mas não era, Deus pediu para mim colocar a mão na cabeça dela, orar por ela, ela caiu, eu tenho culpa, eu tive que expulsar, eu ia deixar ela encapetada. O homem bateu de frente comigo e falou: na minha igreja tu não prega mais. Falei: te dou 17 dias, tua porta da igreja fechará. Deus não mandou entregar nada, só que fiquei com raiva e entreguei. Fechou a igreja, irmão. O povo foi tudo embora para uma outra lá, do ministério deles lá. Fechou. Como que pode? Deus liberta alguém, arranca a casta que estava levando ao pecado, e ainda a pessoa lasca a lenha. Só que quem recebeu o milagre ficou feliz. Lembra que Jesus foi lá e expulsou o demônio do garoto em Gadara? O povo reclamou que os porcos morreu. Você matou meus porcos. Não, mas o menino está liberto. Eu quero saber desse endemoniado, o meu porco morreu. Não, o porco está valendo mais do que a gente, cara. Que situação. Falar em porco, quando eu fui lá em Gadara, em Israel, eu vi uma coisa interessante lá, viu? Porque lá é o precipício onde caiu os 2.000 porcos que morreram, né? Aí eu falei: peraí, 2.000 porcos, já tem 2.000 anos, então foi lá que foi profetizado a derrota do Mundial do Palmeiras. Por isso que o Palmeiras não ganha o Mundial. Eu falei, tem uma linha profética nisso. Falei: tem uma coisa errada. Não é? Você é palmeirense? Não. Tem algum palmeirense? Tem um jovem ali? Tem mais alguém? Tem um menino ali? E eu fiquei preocupado. Eu falei: nossa, será que foi lá que caiu essa maldição, né? Porque até hoje o porco não vence, né? Olha que interessante.
O povo estava mais feliz. Irmão, como que pode? Uma alma liberta, ninguém sentia mais amor. Estava preocupado com os porcos que morreram. Eu já vi pastor mandar mensagem para mim dizendo assim: pastor, ora a Deus me dá uma estratégia. Eu falei: que tipo de estratégia? Preciso que Deus dê uma estratégia para entrar oferta na igreja, pastor. Eu falei: eu achei que o senhor estava pedindo estratégia para Deus te usar para ganhar almas, né? Ele disse: pastor, está difícil as coisas. E eu tocando de novo no assunto de alma. Ele não tocava no assunto de alma. Ele estava preocupado como que Deus ia dar estratégia para entrar oferta, irmão. Se você ganhar alma, entra oferta. Se você não ganhar alma, não entra oferta, irmão. Por exemplo, a igreja tem 100 membros. Se no final do ano tiver 200, a proporção de oferta é maior. Então ganha alma. E deixa ela ser liberta, que depois o coração dela será voluntário para ofertar. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Às vezes as pessoas estão preocupadas com estratégia para arrecadar isso, arrecadar aquilo. Não! Deus ainda levanta almas. E as almas libertas têm coração alegre e puro para cuidar da casa do Senhor Jeová. Hoje, por isso você está vendo muitas igrejas passando dificuldade. Por quê? Porque o coração dos homens não está mais no reino. Estão simplesmente lá, está dentro do gasofilácio, está dentro da salva. Mas ainda existe homens que o coração está na alma e ainda crê que o Senhor Jesus liberta, transforma, santifica. E aí o Senhor cuidará do nosso gasofilácio, cuidará das salvas da igreja. Por quê? Porque essa casa pertence ao Rei da Glória. E ao Rei da Glória cuidará e dará o sustento ao sacerdote e ao todo o rebanho. Diz o Senhor dos Exércitos. É isso, irmão. Meu irmão, tem um amigo meu, muito interessante. Ele não tira oferta durante a semana. Não tira. As pessoas vêm no culto e perguntam: pastor, não tem oferta não? Aí ele fala: não, a gente só recolhe no domingo só. E ele fala: mas o senhor fala de oferta? Não. Ué, e como que nós oferta? Ele falou: ali tem um gasofilácio na entrada e ali tem o outro na saída. Se o seu coração sentir, o senhor coloca. Ele disse: ah, mas aí eu queria colocar o meu nome. Ele disse: é para isso mesmo. Sua oferta não tem que aparecer para mim e nem para o obreiro, somente para ele. Eu não tenho que saber quem que dá, quem deixa de dar. Ele disse: para que o meu coração não venha a ser contaminado. Ele disse que depois que ele fez isso, dobrou a receita da igreja. Sabe por quê? Porque tem membro que ele não queria dar a oferta ou o dízimo porque ele não quer que o nome dele apareça. E a partir daquele dia ele começou a jogar 1.000, 1.200, do que entrava jogava 2. Ele falou: pastor, hoje eu consigo pagar tudo aqui na igreja, ainda tem renda para a gente guardar, comprar, fazer o que quiser. Eu falei: mas como, que mistério tremendo? Ele falou: tremendo, pastor, não toco mais no assunto. O povo fala assim: o povo guarda e leva no domingo melhor. Ah, pastor, é domingo, aquilo que eles iam entregar na semana, eles vão entregar no domingo bem melhor. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Deus ainda tem pessoas verdadeiras no evangelho. Deus levantou o seu pastor, é o homem de Deus, querido. Eu estou dizendo que ele está aqui, ó. Você talvez, pastor, mas não, mas está cuidando da casa do Senhor. Esse templo está pagando aluguel, mas olha, a casa sempre está bem arrumadinha, para que você tenha conforto para adorar o nome de Jesus Cristo. O que o Senhor está dizendo a você nessa noite? Confia no Senhor teu Deus, porque o lodo para muitos pode ser sujeira e pode ser nojento, mas para você vai voltar a enxergar e você vai voltar a viver as promessas do reino de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: Orihaço e Récia.